aí, estamos de volta na programação da RPTV com RPTV Esportes. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos trazer o campeão da Série A2 do Campeonato Paulista. Teve jogo ontem que foi dia do trabalho e passamos como, Vinícius, o dia do trabalho? Trabalhando? Só que não. Tivemos jogos na Série A2, conhecemos o campeão paulista da A2, corresponde à segunda divisão do campeonato estadual, e também tivemos a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Nós vamos trazer para vocês aqui na íntegra os jogos que aconteceram ontem. Teve a vitória do Inter, que prevaleceu a lei do ex. Teve a vitória do Corinthians sobre a Chapecoense, venceu, mas não empolgou. Teve empate do Palmeiras em Alagoas, isso e muito mais no programa de hoje. Vamos falar de Série A2 do Campeonato Paulista. O Santo André é o campeão da Série A2, venceu o jogo ontem em casa contra a equipe da Inter de Limeira pelo placar de 3-1. Vamos mostrar para vocês aí os gols da partida. E quem brilhou no jogo de ontem foi o Jobinho. Jobinho que teve grandes passagens aqui pelo Rio Branco de Americana, pelo União Barbarense. Ele sofreu o pênalti, né, do primeiro gol da equipe do Santo André. Ele mesmo cobrou e concluiu, né, a marcação do gol. E depois também fez o terceiro gol da equipe do Santo André. Esse placar, né, deu a vitória para a equipe do Santo André, já que o jogo de ida aqui em Limeira foi 2-1. Ainda o PC descontou para a equipe da Inter de Limeira. Estamos vendo aí o belíssimo gol marcado pelo jogador do Leão, mas não foi suficiente. A equipe do Santo André ergueu a taça, foi a campeã da Série A2 de 2019. E um fato curioso nesse jogo é que as duas equipes nunca haviam perdido uma final de Série A2. Nem a Inter nem o Santo André haviam ficado com o vice-campeonato da Série A2, e ontem a equipe da Inter de Limeira ficou com o vice-campeonato, mas é claro, como nós já dissemos aqui em outros programas, né? Parabéns à equipe da Inter de Limeira, que volta à elite do futebol paulista, e claro, parabéns ao Santo André, duas grandes equipes do futebol paulista voltando para a elite do estadual. A equipe do Santo André, que já foi campeã da Copa do Brasil, já passaram pelo clube grandes nomes do futebol brasileiro, e a Inter de Limeira também, que vem nessa crescente, vem se reerguendo e volta à elite do futebol paulista. O jogo de ontem eu acompanhei, foi um jogo muito bom, muito acirrado. Mantenha aí pra gente, Arthur, na tela os gols da partida. Como eu disse, quem brilhou no jogo de ontem foi o Jobinho, né, que passou aqui já pela nossa região, no Rio Branco e no União. O jogo foi bastante disputado. A equipe do Santo André chegou ao primeiro gol de pênalti com o Jobinho na reta final do primeiro tempo, e no segundo tempo a equipe veio melhor, voltou melhor do intervalo e conseguiu ampliar para 3-0. Esse resultado garantiu o título da equipe do Santo André, e muitos foram ao Ramalhão acompanhar a partida, um bom público, assim como havia sido aqui no estádio da Inter de Limeira, né? Muitos limeirenses, muitas pessoas que torcem para a equipe da Inter foram até o estádio acompanhar o jogo e empurrar a equipe. A equipe da Inter de Limeira venceu pelo placar de 2-1, e no jogo de volta lá em Santo André, no Ramalhão, a torcida do Santo André também fez o seu papel, compareceu ao estádio, empurrou a equipe e acabou ajudando a equipe do Santo André a conquistar a Série A2 do Campeonato Paulista. E ficamos muito contentes. Ano que vem teremos essas duas equipes de novo disputando a Série A1, falando aqui principalmente da nossa região, né? A equipe da Inter de Limeira, depois de 14 anos, volta à elite do futebol paulista. A Inter, que é campeã paulista, né? É a única campeã paulista do interior. A equipe... Vale destacar que hoje nós temos o título, né? O paulista do interior não é esse, né? A Inter foi campeã paulista jogando contra os grandes, contra São Paulo, contra Corinthians, contra Palmeiras, Santos, né? E conquistou o título paulista em 86. E agora volta à elite do futebol estadual. Ficamos muito felizes em ver a nossa região, né, sendo valorizada aí pelo acesso da equipe da Inter de Limeira. Parabéns às duas equipes, a Inter pelo acesso e ao Santo André,
pelo título campeão da Série A2 de 2019. E fazer aqui um reforço, parabéns ao Jobim, que fez uma bela partida ontem na vitória do Santo André contra a Inter de Limeira. Vamos agora de Campeonato Brasileiro? Vamos de Brasileirão na tela do RPTV Esportes. O campeonato chega na sua segunda rodada. Tivemos uma primeira rodada muito movimentada, muitos gols. E nessa segunda rodada, feriado, dia 1º de maio, dia do trabalhador, podemos contar também com um excelente público nos estádios, que foram aos estádios incentivar as suas equipes. Vamos começar com um grande jogo que aconteceu ontem entre Inter de Porto Alegre e Flamengo. Prevaleceu mais uma vez a lei do ex, olha só. Paulo Guerreiro, que até então nunca havia enfrentado a equipe do Flamengo, né? Depois que deixou o clube carioca, jogou ontem pela equipe do Inter e fez o gol da equipe do Colorado Gaúcho. Depois o Arrascaeta diminuiu para a equipe do Flamengo e depois, no finalzinho, a equipe do Inter chegou ao segundo gol. Foi melhor na partida de ontem a equipe do Inter de Porto Alegre. O treinador da equipe do Inter fez uma alteração no esquema tático da equipe, deixou aquele tradicional 4-1-4-1 e jogou com o D'Alessandro um pouquinho mais centralizado, encostando ali no Paulo Guerreiro, e isso surtiu muito efeito. A equipe teve boas oportunidades, a triangulação ali entre o Guerreiro e o D'Alessandro deu muito certo. A grande maioria das articulações das jogadas da equipe do Inter passaram pelo pé do D'Alessandro, que é o grande maestro dessa equipe do Inter. E a equipe chega à sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. A equipe do Inter, que havia perdido o primeiro jogo para a Chapecoense, jogando fora de casa. O Inter fez a sua estreia no Beira-Rio, diante dos seus torcedores, né? Lembrando que, como eu disse no início da chamada, tivemos um excelente público nessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe do Inter de Porto Alegre recebeu em casa o Flamengo. O torcedor colorado foi ao estádio empurrar a equipe nessa vitória. O Flamengo havia vencido o primeiro jogo no estádio do Maracanã, venceu a equipe do Cruzeiro e agora perde a segunda rodada, não é? E bacana de ver que realmente a lei do ex é um negócio impressionante. O Guerreiro enfrentou pela primeira vez a equipe do Flamengo e fez uma boa partida, ajudou a equipe do Inter de Porto Alegre a chegar aos 3 pontos, vencendo diante da sua torcida. Vamos seguir de gols aqui no RPTV Esportes, agora para falar do grande confronto entre CSA e Palmeiras. Deu empate lá em Alagoas. O Palmeiras jogou com a sua equipe reserva. Grande parte dos jogadores que entraram em campo contra a equipe do CSA eram jogadores considerados reserva. O primeiro gol foi marcado pelo Rafael Veiga, logo no comecinho do primeiro tempo. Fez um gol com muito estilo, pegando ali o cruzamento que veio da esquerda, bateu bem na bola. Aí para você no detalhe, o gol do Rafael Veiga, estava bem posicionado, conseguiu fazer o gol da equipe do Palmeiras, né? E depois o CSA, já no segundo tempo, chegou ao gol de empate, gol marcado aí pelo Sávio, 1-1 para a equipe, o jogo entre CSA e Palmeiras. O Palmeiras, como eu falava, entrou em campo com o time reserva. O Palmeiras que está poupando aí alguns de seus jogadores. Grande parte dos atletas eram atletas considerados reserva. Nós tivemos aqui na equipe do Palmeiras o próprio Rafael Veiga, que fez o gol da equipe alviverde, é um jogador considerado reserva. O Lucas Lima, que foi um dos jogadores mais caros contratados pela equipe do Palmeiras e até agora não rendeu, foi titular no jogo de hoje. E o Johan, que é aquele jogador que apareceu bem em algumas partidas no ano passado pela equipe do Palmeiras, jogou ontem e foi um dos grandes nomes da equipe alviverde, ele que deu o passe para o primeiro gol do Rafael Veiga, entrou na partida e entrou muito bem. A equipe do Palmeiras é uma das poucas equipes, né, que tem um plantel recheado, né? Quando entra o time reserva, ainda assim é uma grande equipe. Isso aconteceu no ano passado, o Palmeiras estava revezando ali entre Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América,
E como o Palmeiras tinha um plantel mais recheado, mesmo quando jogavam os atletas considerados reserva ou o time B, o Palmeiras conseguia apresentar um bom futebol e conseguir bons resultados. Eu acredito que esse ano também vai ser de igual maneira. Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro tem um plantel um pouco mais recheado e com isso leva um pouco mais de vantagem. Os jogadores, é claro, vão ainda pegar um pouco mais de entrosamento, vão jogar mais vezes com o Palmeiras estando nas duas competições, né, no Brasileirão, na Libertadores e também vai entrar agora na Copa do Brasil. É claro que vai ter um rodízio muito maior entre esses atletas. O Palmeiras foi até Alagoas, por pouco não conseguiu a vitória contra a equipe do CSA. E o bacana desse jogo é que tiveram duas homenagens antes de começar a partida. A primeira foi para Marta, né, que é natural de Alagoas, foi homenageada no jogo de ontem, e teve homenagem para o Filipão. O Filipão, para poucos aí que sabem, encerrou a sua carreira como atleta profissional no CSA e iniciou a sua carreira como treinador também no clube alagoano. E no jogo de ontem, lá no Rei Pelé, os dois foram homenageados. Tanto a Marta, grande Marta, 6 vezes melhor jogadora do planeta Terra, foi homenageada, e o Felipão também recebeu lá uma homenagem no estádio, foram aplaudidos pelos torcedores. Muito bacana aí a atitude do CSA em homenagear o treinador Luiz Felipe Scolari e também a jogadora Marta. 1-1, Palmeiras, que havia goleado na primeira rodada o Fortaleza, chega a 4 pontos, e o CSA, que havia perdido também de goleada, né, para a equipe do Ceará, conquista o seu primeiro ponto no Campeonato Brasileiro. Vamos seguir aqui de Campeonato Brasileiro, agora vamos falar do Corinthians. O Corinthians venceu a equipe da Chapecoense, conquista os seus primeiros 3 pontos na competição, mas vou falar para você, não convenceu no jogo de ontem. A gente está vendo aí o primeiro lance, o goleirão da equipe da Chapecoense, o Tiepo, foi quase um milagre que ele fez ali, a bola desvia, né, no chute do Cleison, ele ainda com o pé consegue pegar a bola, você está vendo aí que ele salva com o pé, porém o sistema defensivo da Chapecoense não estava atento, e o Carlos Augusto conseguiu empurrar ali para o fundo da rede, fazendo o gol da equipe corintiana. O Corinthians ainda está naquela ressaca de título. Podemos considerar que está naquela ressaca de título, Vinícius? Já passou, né? Uma semana, né? Uma semana e meia, vamos colocar aí, uma semana e meia. Mas a equipe do Corinthians, é claro, né, está embalada pelo título do Campeonato Paulista, tanto que os torcedores nem sentiram tanto a derrota que o Corinthians sofreu no último domingo para a equipe do Bahia, pelo placar de 3-2. No jogo de ontem se recuperou em relação à tabela, conquistou os 3 pontos, mas quem foi à Arena Corinthians pôde ver um Corinthians bastante tranquilo no primeiro tempo, não teve grandes chances, o jogo foi bem morno. No segundo tempo, creio que o Carille deu aquela sacudida na galera, chamou a atenção dos seus jogadores e o Corinthians voltou um pouco mais aceso para o segundo tempo, com mais volume de jogo. O Fábio Carille fez ali algumas alterações, a entrada do Wagner Love, né, que foi o grande nome da final do Campeonato Paulista, marcando o gol do título, entrou no jogo e mudou completamente o panorama da partida, deu uma dinâmica diferente, o Corinthians começou a atacar mais e, consequentemente, conseguiu ali naquela blitz, naquela pressão, fazer o seu primeiro gol. Quem não foi muito bem foi o Pedrinho. O Pedrinho, que vinha sendo um dos grandes nomes da equipe do Corinthians, no jogo de ontem não apareceu tanto, não apresentou o bom futebol que vem sempre apresentando. Mas, é claro, é um grande jogador, é um dos grandes nomes que subiu, né, da base do Corinthians, revelado pela equipe do Corinthians, e, é claro, será importantíssimo para a equipe corintiana ao longo da competição. Por isso, o Corinthians chega agora a 3 pontos, conquista a sua primeira vitória no Brasileirão, e a Chapecoense, né, venceu o primeiro jogo contra a equipe do Internacional e agora sofre a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro. Para você, o gol marcado pelo Carlos Eduardo, vinha sendo até um pouco criticado, né? O garoto que subiu da base, teve uma boa atuação não só no
Corinthians, na base do Corinthians, mas também na seleção brasileira. Jogou a final do Campeonato Paulista, substituindo o Danilo Avelar, vem sendo o jogador titular. Estava sendo criticado, mas ontem faz um gol, aquele gol que dá confiança, que dá moral para o atleta. Vamos seguir aí acompanhando a sequência do Carlos Eduardo no Campeonato Brasileiro. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar dos outros jogos dessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Fica ligadinho aí que daqui a pouquinho nós estamos de volta com o RPTV Esportes. Atacadão das Baterias, a maior loja de baterias da região. Aqui você encontra todos os modelos e marcas de baterias. Não compre antes de nos consultar e fazer o melhor negócio. Baterias a partir de R$ 99,00. Entrega e instalação grátis. Avenida Carmine Feola, 1091, ao lado do Estádio do Rio Branco, em Americana. Telefone 34610581 ou WhatsApp 19974023032. Temos lojas também em Santa Bárbara, Nova Odessa e Sumaré. Vendas no atacado e varejo. www.atacadãodabateria.com.br. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o café Ibiporá. Vale a pena experimentar. Mãe, quer dizer amor, mãe, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita. Mãe, quer dizer carinho, mãe, quer dizer beijinho, mãe, me faz sentir especial. Mãe, minha melhor amiga, quem te conhece te quer. Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher. Venha correndo aproveitar as ofertas que a Toyota preparou para você. Corolla XEI 2019 automático com bônus de R$ 6.000 e taxa zero no ciclo Toyota. Yaris 2019 automático com bônus de R$ 2.000 de valorização no seu usado e parcelas a partir de R$ 499. E mais, Etios 2020 e linha Hilux com condições imperdíveis. Aproveite! Game Over TV, todos os dias, às 16h30, aqui na RPTV. Hotel. Somos uma empresa hoteleira que oferece atendimento personalizado aos clientes, reunindo conforto, requinte, modernidade e segurança. Suítes bem equipadas, quartos conjugados, apartamento térreo adaptado para portadores de necessidades especiais, completo café da manhã, finais de semanas com tarifas diferenciadas. Avenida da Saúde, 561, Nossa Senhora de Fátima, Americana. Telefone 19 3621 7820 ou 3621 7833. www.argentimpalacehotel.com.br.
É isso aí, pessoal, estamos de volta com o RPTV Esportes, trazer para vocês no detalhe a Série B1 do Campeonato Paulista, que corresponde à 4ª divisão do Campeonato Estadual. Tivemos jogos ontem também, trazer só para vocês aqui os resultados e também falar da tabela de classificação da Série B1. A equipe do 15 de Jaú venceu em casa a equipe do Jaguariúna. O Itapirense recebeu em casa a equipe do Rio Branco de Americana e perdeu. O Rio Branco fez 1-0 no Itapirense. E o União Barbarense, que está fazendo uma campanha decepcionante na Série B1, perdeu em casa para a equipe do Independente. Com esses resultados, correspondente aí à 4ª rodada do campeonato da B1, lembrando, né, que temos 7 equipes em cada grupo e sempre uma equipe folga por rodada. Nós temos o Rio Branco na liderança do grupo 3 da Série B1, temos o 15 de Jaú na 2ª colocação, o Rio Branco está só reprisando, né? O Rio Branco está na liderança com 10 pontos, o 15 de Jaú está na 2ª colocação com 8 pontos, o Independente é 3º colocado com 7, o Brasilis é o 4º com 6 pontos. Aí depois vem Itapirense, Jaguariúna e União Agrícola Barbarense, está com apenas 1 ponto ganho nessa Série B1 2019. Em 4 rodadas, a equipe barbarense conquistou apenas 1 ponto. Estamos vendo aqui, próximo de nós, né, 2 extremos. A equipe do Rio Branco de Americana lidera o grupo 3, está fazendo uma boa competição, conseguindo vencer os jogos, vencendo fora de casa, vencendo em casa. Provavelmente vai conseguir a sua classificação para a próxima fase da Série B1. E a equipe do União Barbarense, que eu esperava muito que fizesse também uma boa competição, infelizmente começou muito mal o campeonato. Já na 2ª rodada teve a demissão do treinador Denis, houve uma reformulação interna e o clube segue sem conseguir dar resultados. Perdeu em casa para o Independente, conquistou o seu primeiro ponto na 3ª rodada no jogo contra a equipe do Jaguariúna, jogando fora de casa. O Jaguariúna também que está fazendo uma campanha muito ruim, apenas 2 pontos ganho em 5 rodadas. Então fica esses dois lados, esses 2 extremos. União, que faz uma péssima campanha na Série B1, e o Rio Branco de Americana, que está indo muito bem na competição. Esperava, claro, ver também a equipe do União bem na competição. Acreditava que pelo menos essa primeira fase aqui, a fase de grupos, as 2 equipes, tanto o Rio Branco quanto a União, iriam avançar, mas infelizmente começou o campeonato, começaram os jogos. Como a gente sempre fala aqui, o futebol é democrático. O que vale é bola na rede. Entrou em campo, não fez o gol, não venceu as partidas, não tem jeito, né? No papel pode ser a melhor equipe, pode ter uma boa organização, mas se não vencer dentro de campo, não adianta. E infelizmente as coisas não estão dando certo para a equipe do União nessa Série B1, mas é claro, a gente deseja que a equipe do União possa ir nos jogos que ainda restam da 4ª divisão, da Série B1, e a equipe possa fazer bons jogos, possa corresponder e vencer, né? Pelo menos na próxima rodada, aí na 6ª, né, rodada do Campeonato Paulista da B1, o União tem mais um duelo em casa, dessa vez com a equipe do 15 de Jaú, que está muito bem, né? O 15 de Jaú é o vice-líder com 8 pontos, mas esperamos que o União possa vencer e se reabilitar na competição. O Rio Branco de Americana joga em casa contra o Independente, um páreo duríssimo. A equipe do Independente vem oscilando também na competição, mas é uma grande equipe. Desejamos sorte, tanto ao Rio Branco de Americana quanto à equipe do União Agrícola Barbarense na Série B1, que corresponde à 4ª divisão do Campeonato Estadual. Vamos voltar a falar de Campeonato Brasileiro aqui no RPTV Esportes. No primeiro bloco, nós trouxemos para vocês os jogos que aconteceram ontem, dia 1º de maio, dia do Trabalhador, e vamos, claro, seguir falando dos jogos que aconteceram ontem. A equipe do Cruzeiro venceu em casa e conquistou aí os seus primeiros 3 pontos. O jogo foi contra o Ceará em casa, né? O Mineirão também, como boa parte dos jogos de ontem, contou, né, com um excelente público. O primeiro gol foi marcado pelo Thiago Neves. Bela triangulação ali do Cruzeiro dentro da área da equipe cearense. O Thiago Neves estava muito bem posicionado ali depois do chute do Robinho e conseguiu empurrar para o fundo da rede.
a equipe do Cruzeiro marcou seu gol logo na volta do intervalo. O Cruzeiro que está poupando alguns dos seus jogadores, né, visando aí a Libertadores. Agora também as equipes que estão na Libertadores entram na fase de oitavas de final na Copa do Brasil. E com isso é importante fazer esse rodízio, fazer essa mescla de jogadores para que todos estejam inteiros, né? Os jogos hoje são muito desgastantes. A gente fala sempre aqui a questão de cuidar do atleta, de prevenir lesões, poupando os jogadores. Hoje a tecnologia também ajuda muito. É fácil detectar qual é o jogador que está com mais cansaço muscular, qual é aquele jogador que precisa ficar um pouco mais parado, ter um descanso para ter uma recuperação, e os clubes, claro, têm feito isso. E, como eu disse no primeiro bloco, as equipes que têm um plantel, que tem um elenco um pouco mais recheado de bons jogadores, acabam levando mais vantagem. É o caso também da equipe do Cruzeiro, que não contou com alguns dos seus principais jogadores, contou com boa parte dos seus jogadores reservas, só que os reservas da equipe do Cruzeiro são Robinho, o próprio Thiago Neves, entre outros jogadores que são muito bons atletas, né, e importantes para a equipe. No jogo de ontem, quem brilhou também foi o goleiro Fábio. O goleirão Fábio pegou um pênalti marcado pelo VAR, o jogador do Ceará foi para a cobrança e o Fábio defendeu, e entre outros milagres, vamos colocar assim, que o goleiro Fábio fez no jogo de ontem, garantindo a vitória. E destacando, falei na primeira rodada, frente à goleada do Ceará no CSA, o Ceará vem forte esse ano e provou isso no jogo ontem contra a equipe do Cruzeiro, porque o resultado foi positivo para a equipe cruzeirense, 1-0 em casa. Porém, o jogo foi bastante equilibrado, a equipe do Ceará teve muitas oportunidades, muitas chances, né? E se não fosse uma noite inspirada do goleiro Fábio, provavelmente a equipe do Cruzeiro teria perdido para a equipe do Ceará, a boa equipe cearense, que já mostrou muito potencial na primeira rodada, acabou ficando na segunda colocação no campeonato estadual, perdeu o título para a equipe do Fortaleza, mas é uma equipe muito qualificada, muito forte, e se não deixar a peteca cair, como a gente diz aqui, né? Se não perder o fôlego na sequência do campeonato, porque o Brasileirão, além do equilíbrio que existe entre todas as equipes, é um campeonato muito extenso, né? Começou agora, vai acabar só lá no fim de novembro. Se o Ceará conseguir manter o fôlego, conseguir manter esse rendimento dos seus atletas em campo, com toda certeza é uma equipe que vai brigar ali na intermediária da tabela, sul-americana, enfim. Jogou muito bem o jogo de ontem, não contava com uma noite tão inspirada do Fábio, e com isso o Cruzeiro vence pelo placar de 1-0 e conquista os 3 primeiros pontos no Campeonato Brasileiro. A equipe do Cruzeiro, que claro, é uma das grandes candidatas ao título do Brasileirão 2019, pelo elenco que tem, pelo treinador que tem, já ganhou no ano passado a Copa do Brasil e vem forte também para a temporada 2019, a equipe do Cruzeiro. Outro jogo que aconteceu ontem foi entre Avaí e Grêmio. Já estamos vendo aí no detalhe os gols da partida entre Avaí e Grêmio. O Grêmio perdeu a primeira rodada, apesar de ter jogado muito bem, o jogo contra a equipe do Santos. Foi para Florianópolis jogar contra a equipe do Avaí, saiu na frente, marcando o primeiro gol ali com o Rômulo, já no finalzinho do primeiro tempo. Belíssima testada do Rômulo. O Rômulo que teve alguns momentos ruins, vamos dizer assim, no jogo contra o Santos, né? Ele que gerou o escanteio que originou o segundo gol da equipe santista, e no lance do gol ele errou na hora de proteger a bola, né? E o jogador do Santos conseguiu fazer o gol. No jogo de ontem ele, vamos dizer assim, se redimiu, né? Fez um gol de cabeça, belíssimo gol ali, subiu mais do que todo mundo. E no segundo tempo nós estamos vendo aí o gol marcado pelo Michel Contra. Bela caneta ali do Betão na lateral do campo, bola cruzada de forma perigosa dentro da área. O Michel foi tentar afastar e acabou empurrando para o fundo da rede, deu uma casquinha que matou ali o goleirão da equipe do Grêmio. 1-1, a equipe do Grêmio chega ao seu primeiro ponto, né? E de igual modo a equipe do Avaí, as duas equipes haviam perdido na primeira rodada, né? O Grêmio, que a gente sabe de toda a qualidade, né,
que tem nessa equipe. O Grêmio foi campeão da Libertadores em 2017, manteve o Renato Gaúcho na temporada 2018 e também 2019, então a gente sabe o quanto é forte essa equipe do Grêmio. Com os jogadores que tem dentro de campo e também o grande trunfo da equipe do Santos, do Grêmio, perdão, está no banco, que é o seu treinador. Renato Gaúcho sabe muito de futebol, sabe armar sua equipe, conhece bem o Grêmio, já tem uma identificação com o clube e sempre faz excelentes trabalhos frente à equipe gaúcha. Ainda não engrenou no Campeonato Brasileiro, assim como não vinha bem também na Libertadores, conseguiu uma vitória na última rodada que deu um gás para a equipe do Grêmio. No Brasileirão, de igual modo, não começa muito bem, mas o Grêmio é o campeão, o atual campeão estadual, venceu seu maior rival, que é a equipe do Inter de Porto Alegre. Por isso, é claro, podemos também colocar a equipe do Grêmio como uma das grandes favoritas ao título do Campeonato Brasileiro. Com toda certeza vai brigar. Mas é aquilo que a gente sempre fala aqui, tem que começar bem desde o começo, porque lá no final, o pontinho que perde aqui, é um empate, é uma derrota, faz toda uma diferença. A gente vê todos os anos a história se repetir. Chega lá no final, é 1 ponto, 2 pontos que faltam para se classificar para a Libertadores. Às vezes a diferença do campeão para o vice é ali 3, 4 pontos. Por isso é importante, desde o começo, largar bem para conseguir lá na frente está um pouquinho mais tranquilo, que foi o que aconteceu com o Corinthians em 2015. O Corinthians fez um primeiro turno fantástico, imbatível, foi campeão do primeiro turno e acumulou aquela gordurinha para o segundo. 2015 não, 2017, né? Foi o Fábio Carille. 2017, o primeiro turno do Corinthians foi excelente, foi excepcional. No segundo turno, a equipe do Corinthians deu uma bambeada, deu uma afrouxada, acabou perdendo alguns jogos que costumeiramente não perderia, mas mesmo assim acabou se tornando campeão brasileiro daquele ano. Por isso é importante desde o começo largar bem. Vamos seguir de Campeonato Brasileiro, aqui na tela do RPTV Esportes. Agora nós vamos de Goiás e São Paulo. A equipe do São Paulo está embalada. Alô Barbosa, o seu querido tricolor, está jogando muito bem no jogo de ontem. O primeiro gol marcado aí pelo Pato, bem posicionado, ao melhor estilo Pato. Depois o Toró, olha só, garoto Toró, 19 anos, fez a sua estreia no Brasileirão na rodada passada e fez ontem, né, a sua estreia como titular. Entrou como titular entre os 11 e não decepcionou. O Toró fez o gol dele, ele que foi destaque do São Paulo na Copa São Paulo de Futebol Juniores, também vinha muito bem nas categorias de base da seleção, subiu para o profissional e já aparece aí como titular no jogo de ontem contra a equipe do Goiás. O São Paulo, que eu falava aqui na segunda-feira com o Barbosa, apesar de toda a cautela, né, do Barbosa, ainda assim como torcedor do tricolor paulista, eu vejo o São Paulo com muito bons olhos para essa temporada, ou melhor, para o Brasileirão desse ano. O São Paulo está muito mais organizado, acho que trouxe peças fundamentais, né? O Pato, que sempre joga muito bem com a camisa do São Paulo, e também o Tietê, que é um excelente jogador, um jogador que chega muito bem à frente, que compõe bem o meio de campo. Eu acredito que o São Paulo tem peças que o ajudarão a fazer um excelente campeonato brasileiro. É claro, repito, para o São Paulo, aquilo que eu falei do Ceará, tem que manter o fôlego até o fim do campeonato. No ano passado, o São Paulo também, com Diego Souza, com outros, com o Nenê, o São Paulo estava muito bem até o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, né? Depois começou a oscilar, começou a perder alguns jogos e acabou ficando distante da liderança. Ainda conseguiu a classificação para a Libertadores, né? Na pré-Libertadores, mas a expectativa do torcedor era que o São Paulo conseguisse o título pela campanha que vinha fazendo no primeiro turno do Brasileirão do ano passado. Esse ano, mesma coisa, começou muito bem, começou com o pé direito, mostrando muita força, mas o campeonato é longo. Temos aí o Brasileirão até novembro desse ano, até o fim de novembro, por isso o São Paulo tem que manter o mesmo ritmo, manter a mesma força, porque se assim fizer, se conseguir, o São Paulo também é um dos grandes aí a conquistar, um dos favoritos a conquistar o título do Campeonato Brasileiro.
Mais um jogo que aconteceu ontem, o Vasco, torcedor vascaíno. O Vasco perdeu em casa ontem para a equipe do Atlético Mineiro. O primeiro gol marcado pelo Elias. Depois o Maxi Lopes desencantou no Brasileirão, fez o seu. E o Xará, olha só, belíssimo gol do Xará. Bateu de esquerda, tirando do goleiro, gol com muito estilo. Foram 2 golaços por parte da equipe do Atlético Mineiro, né? O primeiro aí do Elias, que a gente está vendo no detalhe, né? O gol do Maxi Lopes é gol de oportunismo, estava bem posicionado ali, empurrou para o fundo da rede. E o gol do Xará foi um gol de quem sabe fazer gol bonito, tirou o marcador e bateu com estilo no canto, fazendo 2-1 e sacramentando a vitória. E o gol do Xará que foi já aos 45 do segundo tempo. O Vasco, com essa derrota, se coloca numa situação complicada, né? Já que havia perdido o primeiro jogo. Hoje o Vasco é o lanterna no Campeonato Brasileiro e toda a desconfiança que já existia na equipe do Vasco antes de começar o campeonato já se confirma nessas primeiras rodadas e é muito triste de ver, né? Uma equipe tão tradicional que já revelou tantos craques para o futebol mundial, né? O Vasco já vem há muitos anos nessa situação de começa campeonato, briga na parte de baixo da tabela. O Vasco é muito maior do que isso, mas infelizmente nos últimos anos tem sofrido principalmente pelas questões políticas e tem refletido no resultado da equipe dentro de campo. Já foi rebaixado algumas vezes para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, voltou, mas ainda não conseguiu ser aquele Vasco de Romário, de Edmundo, de Roberto Dinamite, enfim, de tantos craques do futebol brasileiro. Esperamos que o Vasco se recupere no Brasileirão. Hoje o Vasco é lanterna do campeonato nessa segunda rodada. Vamos seguir falando de Campeonato Brasileiro e agora com Fortaleza. Fortaleza tomou um verdadeiro sacode na estreia do Brasileirão e no seu segundo jogo, na segunda rodada, a equipe do Fortaleza conseguiu a vitória pelo placar de 2-1 contra a equipe do Atlético Paranaense. Os gols marcados pelo Edinho logo no começo da partida e depois o Wellington Paulista, veterano Wellington Paulista, goleador, tá aí na equipe do Fortaleza, fez o gol da vitória do Fortaleza, conquista os 3 primeiros pontos na competição. Havia perdido a primeira rodada por 4-0 da equipe do Palmeiras e a equipe do Atlético havia vencido pelo placar de 4-1 o Vasco da Gama, que nós mostramos agora há pouco, perdeu para a equipe do Atlético. Então, com isso, a equipe do Atlético Paranaense permanece nos 3 pontos e o Fortaleza chega aos seus 3 primeiros pontos também na competição. E estamos na expectativa aí para ver como vai ser a temporada 2019, se tratando de Campeonato Brasileiro, do Rogério Ceni, né? Reclamou bastante ontem com o time, em algumas falhas, em alguns erros, mas conquista a sua primeira vitória. Eu falava isso antes de começar o campeonato. Eu acho que o Fortaleza vem forte, não apenas pela equipe. Tem uma boa equipe, uma equipe veloz, uma equipe bastante ofensiva, mas pelo seu treinador. O Rogério Ceni teve uma primeira experiência negativa na equipe do São Paulo, mas entende muito de futebol. Quem é torcedor, quem acompanha o futebol sabe disso, enquanto atleta era um jogador que sempre orientava a equipe, tinha uma excelente visão do jogo e com isso não havia dúvidas que seria um grande treinador. No São Paulo não deu muito certo, né? Fez o que devia ter feito no começo, né? Começou por uma equipe menor, foi para o Fortaleza e vem fazendo um trabalho fantástico na equipe cearense. Foi campeão brasileiro da Série B, campeão estadual e agora chega à elite do futebol brasileiro, o Brasileirão da Série A e, é claro, ficando na expectativa aqui de ver como vai ser o desempenho do Rogério Ceni. Eu acredito que ele vai fazer uma grande competição, né? Bom, claro, não dá para dizer se vai brigar na parte de cima, mas eu acredito que na parte de baixo o Fortaleza não vai brigar nesse Campeonato Brasileiro da Série A. Acredito que o Rogério Ceni fará um grande trabalho também. Atualizar para vocês rapidinho a tabela de classificação após os jogos que aconteceram ontem, né, da segunda rodada. O líder é o São Paulo, com 6 pontos ganhos, né? Seguido ali de Atlético Mineiro, são as 2 equipes que estão com 100% de aproveitamento na competição. O São Paulo é o líder pelo critério de desempate, né, o saldo de gols.
O Palmeiras é o terceiro colocado com 4 pontos, seguido de Ceará, Atlético Paranaense, Flamengo, Bahia, Chapecoense, Santos, Corinthians, Goiás, Internacional e Fortaleza. Todas essas equipes com 3 pontos ganhos. Na 15ª colocação nós temos o Grêmio, Avaí e o CSA na sequência, equipes com 1 ponto ganho. E as equipes que ainda não venceram, nós temos o Fluminense, o Botafogo e o Vasco da Gama. Lembrando que nós temos rodada hoje ainda, né? O Santos encerrando a segunda rodada do Brasileirão. O Santos recebe em casa o Fluminense e o Botafogo recebe em casa a equipe do Bahia. E esses jogos, é claro, nós daremos para você na próxima edição do RPTV Esporte, porque essa edição está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua audiência que nos acompanhou na programação da RPTV. Um excelente final de semana a todos vocês que nos acompanham. E lembrando, semana que vem estamos de volta, dando sequência na programação da RPTV com RPTV Esportes. Forte abraço a todos.